Oi pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Hoje, dia 2 de janeiro de 2018, estamos aqui em mais um devocional, usando aí o nosso devocionário da nossa igreja, o Brasil para Cristo. Se você já estiver com o seu, pegue aí, vamos estar tendo esse momento devocional juntos aqui, ok? E com certeza nós seremos abençoados. O tema de hoje, a obediência de Naamã. Nosso texto base, 2 Reis, capítulo 5, verso 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, né? Essa história que está ali em 2 Reis, capítulo 5, nos conta a história de Naamã, chefe do exército do rei da Síria, que era um grande guerreiro, um homem valoroso, um homem assim batalhador, muito especial, mas que carregava sobre si uma enfermidade. Ele era leproso. Então as pessoas olhavam para Naamã, via aquele grande guerreiro, aquele homem corajoso, aquele homem forte, mas não sabia que por dentro ele carregava essa doença terrível, essa enfermidade terrível. E com certeza, né, Naamã queria se livrar dela. Diz a história bíblica, né, que no capítulo 5 de 2 Reis, que Naamã ele tinha uma serva, né, que ajudava ali a sua família. E diz que essa serva, ela era de Israel, era uma jovem que era de Israel, e esta jovem comenta com a esposa de Naamã sobre o profeta Eliseu. E ela chega a dizer para a esposa de Naamã: se o meu senhor conhecesse o profeta Eliseu, o homem de Deus, com certeza ele seria curado. A mulher contou ao seu esposo, Naamã. E o que Naamã faz? Naamã pede permissão ao rei, junto a alguns soldados, e vai para Israel. Essa é a verdade, né? Vai de encontro ao profeta Eliseu. Diz a história que quando ele chega na casa de Eliseu e chama Eliseu, quem sai não é Eliseu, é o servo de Eliseu, é um rapaz. Esse rapaz chega para Naamã e diz assim: olha, o profeta Eliseu deu uma ordem, se o senhor quiser ser curado, vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Gente, Naamã ficou louco, né? Naamã falou assim: quem esse profeta pensa que é? Naamã esperava que o profeta viesse recebê-lo, que o profeta viesse à frente dele, que o profeta orasse por ele e ele fosse curado. Essa era a expectativa de Naamã, que Eliseu fosse ao seu encontro, orasse por ele e ele saísse dali curado. Naamã não estava esperando que Eliseu mandasse um empregado atendê-lo e desse essa ordem de mergulhar 7 vezes no Jordão, até porque o Jordão era um rio sujo, essa é a verdade. E Naamã, ele fica tão indignado que ele diz assim: poxa, tem rios melhores em Israel, ele manda eu mergulhar justo no Jordão, né? O verso 12 de 2 Reis 5 diz: não são porventura Abana e Farpás, rios de Damasco, melhores do que todos, né, do que todas as águas de Israel? Quer dizer, poxa, tem 2 rios melhores, ele me manda justo para o Jordão. Mas aí os soldados que estavam com Naamã falou: chefe, para de coisas, se tivesse te pedido alguma coisa difícil, qual a dificuldade? Mergulha lá, essas 7 vezes que o homem mandou o senhor mergulhar, vamos ver o que vai dar. E aí Naamã pensa e vai, mergulha 1, 3, 5, 6, na 7ª vez que ele mergulha, quando ele volta, ele está totalmente limpo, ele está purificado, ele está curado. Pegando aqui o nosso devocional, né, diz assim a sua introdução: depois de ouvir a ordem de Deus falada pelo profeta Eliseu, Naamã hesitou e quase desistiu, né? Quase que ele não vai mergulhar no Jordão, ele ficou
foi brabo, né? Mas por fim obedeceu e por causa disso Deus o curou, né? Ele quase não vai, né? Ele quase não aceita, mas no final ele obedece e é curado. Mas olha só que interessante, né? Ele quase perdeu a bênção por causa de uma besteira. Mas nós somos assim, né? O nosso devocionário diz assim: possuímos uma natureza rebelde, né? Que será erradicada apenas na segunda vinda de Cristo. Enquanto isso, temos que lutar tenazmente contra ela, né? Pois está sempre tentando nos lançar para longe da vontade de Deus, por meio do orgulho, da vaidade, da vanglória, da teimosia, da incredulidade e entre outras parecidas, como aconteceu com Naamã. Essa é a verdade. Nós possuímos uma natureza rebelde, que nós só vamos nos livrar dela na vinda do Senhor Jesus. E essa natureza tão rebelde, ela está sempre, né, lutando, tentando nos afastar, né? Tentando nos afastar da vontade de Deus, dos projetos de Deus. E como que ela faz isso? Ela tenta nos afastar da vontade de Deus através do orgulho, da vaidade, como no caso de Naamã. Ele estava dizendo: eu, capitão da guarda, mergulhar no Jordão, um rio sujo. Outra coisa, quem esse profeta pensa que é para não vir me atender, mandar um empregado falar comigo? Então, orgulho, vaidade pessoal, vanglória, teimosia, incredulidade. E às vezes, queridos, nós somos desse jeito, né? Deus nos dá ordens, Deus nos traça caminhos, Deus nos mostra o que temos que fazer, mas o nosso orgulho não deixa, a nossa vaidade pessoal não deixa, né? Às vezes Deus dá uma ordem para nós e nós ficamos pensando o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, né? E esquecemos que o nosso olhar tem que ser para Deus. Por mais absurda que possa parecer, a palavra ou a direção dada pelo Senhor sempre é certa, né? Ele está dizendo aqui que por mais absurdo que possa ser, nós temos que obedecer a Deus. Por mais absurdo que possa ser, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Isaías 55, verso 11 diz, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Quer dizer, Deus sabe o que está fazendo. No caso, em foco, o profeta determinou 7 mergulhos para que o milagre acontecesse. Quem desiste nas primeiras tentativas nunca será bem sucedido em nada. Olha, 7 mergulhos. Que bom que ele não desistiu. Ele mergulhou 7 vezes. O que o Senhor está mandando você fazer? Vai, faz, não desiste. Olha que coisa linda que escreveram aqui, ó. Até Jesus, numa dada ocasião, teve de orar 2 vezes por um mesmo caso. Isso está lá relatado em Marcos 8, verso 25, que ele conta sobre a história de um homem que era cego, e ele orou a primeira vez e perguntou: está enxergando? E o rapaz diz assim: eu vejo assim alguns vultos. E ele colocou a mão novamente, orou de novo, e aí sim a vista do homem foi restaurada. Até Jesus, né? Segundo o nosso devocional, Deus prova a nossa fé, às vezes até o limite, né? Como fez lá, né? Isso, né? Ele fez na questão lá de Abraão, em Gênesis 22, verso 1. Lembra quando ele pede o seu filho, né? O seu filho Isaque para oferecer em sacrifício? Que desafio!
Que bom que Abraão obedeceu a Deus e Deus poupou o menino, não é verdade? Deus prova a nossa fé, amados, né? Isso teve lugar também com Israel na conquista de Jericó, lá em Josué capítulo 6, verso 3. Deixa eu ver aqui, eu marquei aqui também, deixa eu ver. Isso, Josué capítulo 6, verso 3, que o Senhor dá a ordem para Josué rodear Jericó, né, 7 vezes, né, que na verdade foram 13, né, porque ele rodeou 6 dias uma vez e no último dia ele rodeou 7 vezes, 7 mais 6, 11, né? Errei a conta aqui, 7 mais 6, 13. Obrigado que a minha intercessora ali passou para mim 13 vezes. Olha, durante 6 dias ele rodeou uma vez, no último ele rodeou 7, então rodeou 13 vezes, né? Que loucura! Por que já não entrou logo na terra? Mas é assim, né, amados? É assim que Deus faz. Vamos voltar ao nosso devocional aqui, ó. Mesmo que inconsciente, temos a tendência de questionar as ordens e os planos de Deus. Do mesmo modo, tentamos dizer a Ele o que é e como devemos fazer as coisas. Deixa eu te dizer, é Deus que sabe o que é melhor para nós. Lembra de Naamã? Quem ele pensa que é? Eu vou mergulhar no Jordão. Quem ele pensa que é? Querido, não questione a ordem de Deus. Simplesmente obedeça. Quando o Senhor escolheu 7 mergulhos no lamacento Rio Jordão, foi para deixar evidente que não seriam as águas do rio que iriam curar a doença, né? Mas através disso, ele estaria libertando o seu poder sarador. O poder está nele e é liberado por sua soberana vontade, mediante a nossa fé, do modo e quando quiser. Portanto, mergulhar 7 vezes não é uma regra. O que significa isso aqui no nosso devocionário? A questão, na verdade, queridos, não foi o Jordão que curou Naamã, né? Não foi a lama ali que curou Naamã. Quem curou Naamã foi a sua obediência a Deus. Às vezes, Deus vai mandar você fazer coisas que você não entende. Deus vai mandar você fazer coisas que você não compreende. Mas obedeça, obedeça, obedeça. A questão está na obediência. Você vai ver como que o Senhor vai te abençoar. Encerrando o nosso devocional, quantas coisas maravilhosas o Senhor Jesus poderia fazer em nós e por meio de nós, se apenas e tão somente ousássemos a obedecê-lo. Então, nesse segundo dia do ano, 2 de janeiro, a ordem é: obedeça. Mais uma vez, olha, ontem o Senhor falou conosco sobre as bênçãos vindas da obediência, e agora Ele fala com a gente: ei, por mais que você não entenda os meus planos, me obedeça, diz o Senhor. Por mais que você não compreenda o que o Senhor está te pedindo, obedeça. Vai lá e faça. Você vai ver que o resultado vai ser cura. O resultado vai ser libertação. O resultado vai ser bênção sobre a sua vida. Meus filhos, meus irmãos, meus amados, muito obrigado pela sua atenção. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos de volta. Fique aí no grande amor de Deus, na graça que só Jesus Cristo pode dar, na comunhão e nas consolações do Espírito. E com meu tchau.